É uma das frases mais faladas da quarentena. Estão vendo minha tela? É, todo mundo fala isso, meu amigo. A gente não aguenta mais ouvir essas coisas. Essa frase é o novo normal. Ninguém aguenta mais. É o que vamos, né? Muito bom, pessoal. Então, a gente vai ter um tempo assim. Acho que vai ser bem legal, bem divertido. Aí vocês vão ver que a pegada é muito prática, muito mão na massa e descontraída, tá? Fiquem à vontade para participar, então, via chat. No final, a gente vai ter uma sessão vai ter um bate-bola aí, vai ter outras perguntas e tal. Então, quem quiser, não entendeu alguma coisa aí no meio, tá em dúvida, já coloca aí no chat, tá bom? E aí eu vou dando uma olhada de quando em quando para não deixar ninguém para trás. Beleza? Muito bom. Então esse aqui sou eu, né? Esse que vos fala, né? Não precisa dar muitos detalhes, né? Meu respeito. Vamos pular para o próximo slide que é melhor. Ações, o grande investimento a longo prazo, né? Vocês vão ver o seguinte, gente. Principalmente nos cursos de Finanças Corporativas Investment Bank, Produtos Financeiros e Gestão de Risco, a gente vai ver bastante a respeito do mercado de renda variável, mercado de ações. É um mercado que vai crescer muito nos próximos anos, principalmente se a gente conseguir manter essa taxa de juros nos níveis que está ou próximo disso, né? Nunca na história desse país nós tivemos uma taxa de juros a esse nível, esse patamar, uma Selic de 2,25%, Selic que tá rodando mesmo um pouquinho abaixo disso. Então é um momento único. Por quê? Porque os investidores eles não vão se contentar com uma taxa tão baixa. Então, eles vão acabar investindo em produtos de risco, né? Entre eles o mercado de ações. E isso é muito bom, porque o mercado de ações impulsiona o país de um modo geral, né? Então, esses recursos que antes iam para título público, né? Pô, a gente conseguia a 14,5% você conseguia investir na taxa Selic. Quem que ia querer comprar ações, né? Quem que ia querer investir em empresas que iam gerar riqueza para o país no futuro? Ninguém, porque era muito fácil você ganhar dinheiro sentado em título público. Isso está mudando, né? Já vem mudando há alguns anos, e com esse nível de taxa de juros, eu sou consultor financeiro, eu sou gestor de carteiras e, sem brincadeira, 2 vezes por semana, pelo menos, alguém me liga, né? Alguém que me conhece, alguém com quem eu tenho relacionamento, alguém que eu tenho relacionamento profissional ou pessoal, me fala, meu, eu tenho uma grana, o que eu faço agora com essa grana? Né? Porque 2,25 não dá certo. Então, o mercado inteiro está assim, né? Eu tenho contato com muita gente do mercado, e essa é uma situação que vem sendo levantada a todo momento. Então, o que vai acontecer? O que já vem acontecendo? Os players, né, os investidores, eles estão tendo que buscar ativos de risco, e ações é um deles. Foram muito para fundo imobiliário, agora existe uma dúvida muito grande em relação aos fundos imobiliários, principalmente por causa do efeito pós-pandemia. Então, acaba sobrando muito para fundos multimercados, né, fundos de ações, e para o papel mesmo, para ações, para título privado, né, crédito privado, debêntures, CDBs e assim por diante, tá certo? Então, só um preâmbulo para dizer para vocês que se preparem, porque nos próximos anos a gente deverá ter oportunidades fantásticas no mercado de ações, tá bom? Muito bom, legal. Deixa eu ver aqui, estamos todo mundo conseguindo entrar aí, tá rodando, beleza, beleza, ótimo. Bom, vamos lá então, pessoal. É importante você ter em mente, né, que o mercado de ações, o que é o mercado? A gente tem vezes que eu vejo o pessoal entendendo o mercado de ações como cassino, como alguma coisa meio esotérica, né, que você não consegue prever o que vai acontecer e tal. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque não tem nada a ver com cassino, né? Obviamente que para aqueles investidores que querem ganhar um dinheiro rápido, né, que querem fazer um day trade aí e sair feliz da vida, que querem investir por poucos dias, ou poucos meses, ou poucas semanas e ganhar um dinheiro, você tem muito a característica de game, de jogo, né? Não estou dizendo que é puramente um game, a gente sabe que o pessoal que mexe com análise técnica consegue identificar oportunidades, eu não nego isso, eu acho inclusive que isso é real, mas eu não vi ainda, e eu acompanho muito pessoas que fazem isso, eu não vi ainda uma prova substancial de que é possível você ter um rendimento significativo na bolsa operando no curto prazo, tá? Em contrapartida, para mim é muito claro, na minha experiência de vida, eu invisto na bolsa há 20 anos, é muito claro na experiência aí de uma série
Marcelo, já já a gente conversa. Na experiência de colegas, na experiência de traders, na experiência de investidores, a literatura relata isso, que ao longo dos anos, bons investimentos têm tornado as pessoas extremamente confortáveis financeiramente falando, tá certo? Então esse é um ponto muito importante, gente. Fala aí, Marcelo, você queria falar? Deixa eu ver que você jogou no chat, você vai abrir o microfone. Acho que num primeiro momento seria melhor jogar no chat. Vamos ver como é que tá aqui. Não falou, né? Marcelo, você quer se manifestar? Fica à vontade. Acho que não, né? Talvez tenha sido um levantar a mão sem querer, não tem problema. A gente segue aqui. Então, era isso que eu estava dizendo, né, pessoal? Por isso que a gente acredita muito no investimento em ações no longo prazo, né? Porque tem dado resultados fantásticos. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados. Tem 2 cases específicos que eu vou lhe dar hoje e a gente vai transformar isso numa metodologia para ser utilizada de uma forma muito, muito clara. Então lembra só o seguinte, quando você compra uma ação, você está se tornando acionista daquela empresa, você está se tornando sócio daquela empresa. Isso é muito importante. Ok? Então, esse mercado é como se você tivesse pequenas participações, né, na sociedade, no patrimônio líquido da empresa, só que a grande vantagem é que você pode se tornar sócio hoje e se amanhã você não quiser mais, você vende a sua participação lá no mercado de ações, um mercado normalmente de alta liquidez. Então essa é a grande vantagem que você tem. Ou seja, se você gosta de uma empresa, se você percebe que aquela empresa tem um modelo de negócio muito interessante, você tem a possibilidade de se tornar sócio dela e até quando você quiser. Quando você não quiser mais, você vai conseguir vender aquela sua participação no mercado de ações. Pensa o seguinte, quem investiu em Apple no começo dos anos 2000, quem investiu, sei lá, 10 mil dólares, hoje tem milhões de dólares. Né? O cara ficou um milionário. Agora, eu pergunto para você, esse era um cara que sabia fazer valuation? Esse era um cara que sabia jogar lá no Excel, projetar receita, projetar lucro, projetar fluxo de caixa livre da Apple? Não. Esse era um cara que acreditou na empresa porque entendeu o modelo de negócio dela e falou, putz, essa empresa é inovadora, vai chegar arrebentando. Então, com certeza, ela vai valer muito no futuro. Esse é um primeiro ponto para a gente investir em ações. A gente vai falar muito mais que isso, mas a gente tem que entender o modelo de negócio das empresas. Se você quer ganhar dinheiro com ações no longo prazo, você vai escolher empresas nas quais você acredite no modelo de negócio no longo prazo e você acredita, então, que essas empresas elas vão arrebentar. Tá bom? Então, basicamente é isso. Quando eu falo de um mercado securitizado, é que vira securities, vira títulos. Então, eu posso comprar e vender esses títulos com razoável liquidez. Na Bolsa de Valores brasileira, a gente vai ver que tem títulos, tem ações com muita liquidez, Vale, Petro, Itaú, Bradesco, Ambev, você negocia a rodo, então é muito fácil comprar e vender. E tem títulos com menos liquidez, tá certo? Alguns com pouca liquidez, né? Eu mesmo tenho um papel que chama Patenat, ok? Que eu considero uma baita de uma empresa muito boa, no entanto tem baixa liquidez. O que eu não gosto nesse papel? Que toda vez que eu tenho que comprar ou vender é um pouquinho mais difícil, né? Às vezes eu tenho que baixar o preço para poder vender, ou para poder comprar eu preciso pagar um preço um pouquinho maior para poder fazer o casamento aí de compra com venda. Mas basicamente é um mercado securitizado de propriedade de empresas, beleza? Muito bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das ações serem chamadas de renda variável. Como vocês já bem devem ter ouvido, putz, quando o cara fala, eu vou investir em renda variável, eu vou investir em ações. Por que que a ação é renda variável? Porque você não pactua um ganho quando você compra uma ação. Se foi lá comprou uma ação da Vale, o seu retorno, o seu ganho ao longo do tempo vai depender muito do que acontecer economicamente com a Vale, tá certo? Então, se a Vale arrebentar, se o preço do minério de ferro subir para caramba e ela aumentar muito as suas receitas, o que vai acontecer? A ação vai se valorizar fortemente. Agora, pode ser que a ação caia de valor, é bem comum no mercado durante um espaço de tempo uma ação perder valor, aí o seu retorno vai ser negativo. Por isso é que se chama renda variável, tá bom? Muito bem. Então, não há promessa ou pactuação de retornos para o investidor, esse ponto é importantíssimo, né? E o retorno do investidor, ele é função de 2 coisas. Os proventos que ele recebe. Professor, o que é proventos? Bom, proventos é o seguinte, dividendos, juros sobre o capital próprio. Então, quando você tem uma ação,
Itaú, por exemplo, vai lá, paga um dividendo legal, geralmente trimestralmente. Opa, dividendo. Então, você é detentor da ação, você tem direito a receber uma parte dos lucros da empresa. Vai receber lá trimestralmente. Assim vai, Bradesco, mesma coisa. Então, você tem ações que são fortes pagadoras de dividendos. Até hoje que eu estou conversando aqui com você, dá para dizer que os dividendos não são tributados. Então, pode ser uma boa opção, principalmente para quem quer viver de renda futuramente. Então, ações que pagam fortes dividendos, você como investidor recebe esses dividendos e não é tributado nos dividendos, ok? Então, esse é um ponto interessante. Então, você recebe dividendos, mas o dividend yield no Brasil é mais ou menos 3% do valor do papel. 3% sobre o investimento costumava ser muito pouco, né? Agora, com a Selic a 2,25, já passa a ser muito interessante eu anualmente receber um dividendo de 3% sobre o meu capital investido, livre de imposto, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, seu retorno é os dividendos que você recebe e a valorização da ação, ok? Que normalmente é o que responde pelo ganho mais pesado que a gente tem no mercado de ações. Legal? Muito bom. Então, essa valorização é o que a gente chama de ganho de capital, ok? E isso responde, então, na verdade, por que um papel sobe ou cai de valor? Não vou nem usar a palavra valor, né? Por que ele sobe de preço ou ele cai de preço? Uma ação, ela nada mais é do que um bem ou um ativo como qualquer outro. Então, quando que o tomate fica caro? Perfeito, tenho certeza que você pensou nisso. Tomate fica caro quando você tem uma entre-safra de tomate. Tem pouco tomate no mercado. A demanda, então, ela é forte. O pessoal quer comer macarronada, quer fazer salada com tomate. E você tem a oferta de tomate restrita a um determinado nível, uma determinada quantidade. Oferta naquele nível, demanda grande, oferta baixa, demanda grande. O que acontece com o preço? Todo mundo quer comprar um bem escasso, o preço sobe. Gente, no mercado de ações é igualzinho. Quando você tem uma pressão de demanda por um papel, então imagina que saiu uma notícia, como saiu há algumas semanas, né? Novo sistema de pagamentos que o Banco Central ia colocar lá, né? O Pix, não sei o quê, e a Cielo, então, ela ia entrar de parceira nesse novo modelo de pagamentos via WhatsApp e tal. O que aconteceu com a ação da Cielo? Arrebentou, né? Em curto espaço de tempo, eu tive um crescimento muito forte no preço da Cielo. Por quê? Pressão de demanda, muita gente querendo comprar. O que você vai ter? Você vai ter um aumento no preço, é normal que isso aconteça, tá bom? Então, oferta e demanda é o que vai mandar no preço. Agora, o que a gente deve se perguntar é o que gera uma demanda por um papel, o que gera uma demanda por uma ação. Então, de modo geral, o que vai gerar essa demanda é porque as pessoas olham para aquela empresa e dizem, putz, essa baita empresa está barata. Aí você tem uma pressão de demanda que leva esse preço lá para cima. Então, meus queridos, o que a gente vai buscar o tempo inteiro? Ações que estejam baratas em relação ao potencial daquela empresa. Isso é muito importante. Não basta ser uma ação barata, né? Tem que ser uma ação barata em relação ao que a empresa é capaz de entregar, tá certo? A gente aqui no curso, a gente já fez tanto call legal que depois os alunos implementaram a compra e depois ficavam mandando WhatsApp, mandando e-mail. Pô, professor, que louco, hein? Realmente estava barata, porque a gente discute isso em sala de aula. Vou mostrar para vocês o modelo que a gente faz. A gente chega no valor intrínseco que a gente considera que é o valor da ação, compara com o preço de mercado e às vezes a gente acha a ação que está negociada pela metade do valor, segundo o nosso julgamento. O que é fazer? Ir lá e comprar. E aí tem vários cases de sucesso. A gente fez isso com Marisa no passado, isso bem em 2009, Marisa. A gente fez isso com Hering também nessa época. A gente fez com Magazine Luiza. A gente fez com Júlio Simões Logística. A gente fez com Cielo. Nas duas pontas a gente fez com Cielo, quando estava subindo e depois venda quando estava caindo. Então tem cases muito legais. A gente vai aproveitar a noite de hoje para falar de alguns deles, tá? Muito bom.
Bom, só para você ter uma ideia, já que eu falei na Magalu, né? Emiglu 3, a Magazine Luiza, né? Ela arrebenta, né? Ela arrebenta. Se você pegar os últimos 5 anos, não há um case como Magazine Luiza, né? Só para você ter uma ideia. Olha lá, nos últimos 5 anos, Magazine Luiza entregou quase 20 mil, né? 18.000% de retorno. O cara que investiu 10 mil reais em Magazine Luiza ficou rico, tá certo? Muito bem. Aí você tem algumas outras, né? Locamérica, né? Uma locadora de veículos, né? E tantas outras aí. Comgás, uma baita de uma ação. Sinqia está arrebentando, né? Sinqia antiga Senior Solutions, né? Então, uma empresa que fornece tecnologia para a indústria bancária e tá arrebentando aí. Muito bom. Então, só para você ter uma ideia, né? E Magazine Luiza foi um call que a gente fez. Mas por que a gente fez o call de Magazine Luiza? Né? Por que a gente indicava? Por que a gente em aula estudava e chegava à conclusão que valia a pena pra caramba? Porque era uma empresa que estava com um modelo de negócio disruptivo. Né? Então, a Magazine Luiza ela conseguiu ser mais rápida que a Amazon no Brasil. Então, ela pegou todo o modelo de negócio da Amazon e implantou rapidamente no Brasil. Então, ela deixa de ser uma varejista, pura e simplesmente, para ser um portal, né, um agregador de lojistas e segue arrebentando. Aí vem essa pandemia, todo mundo sofre, a Magazine Luiza arrebenta. Estou sendo injusto, Via Varejo arrebentou também e tal, mas é porque Via Varejo tinha espaço, né? Estava muito com preço muito ruim, porque a empresa não estava sendo bem gerida. Mas agora parece que a coisa vai mudar. Legal? Então, só para vocês terem uma ideia, então o que aconteceu com o Magazine Luiza? Bom, Magazine Luiza foi o seguinte: ao longo desses últimos 5 anos, aqui eu estou mostrando, depois eu vou explicar direito o que é isso, mas por enquanto, acredita em mim, que isso aqui é o lucro das operações, o lucro operacional, que a gente chama de EBITDA, tá? Só entende o seguinte: é o lucro da empresa antes de você pagar juros de dívida, distribuir dinheiro para acionista, é o lucro que a operação está dando. Olha só, dá uma olhada nisso. Pô, Magazine Luiza, ela faturava aqui 400 e poucos milhões. Ela não, faturava não, tinha de lucro operacional 400 e poucos milhões. Tá vendo aqui? Pô, olha essa crescente, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, essa aqui são os últimos 12 meses, pegando um pedacinho de 2019 também, tá? 2020 está naquela indefinição aí, principalmente por causa da pandemia, né? Mas é um resultado muito robusto para quem está numa pandemia. Quando você olha esse treco aqui, você entende que por mais que os grafistas, por exemplo, fiquem olhando, pô, a pressão de demanda, a liquidez do papel, não sei o que gera a pressão de demanda, o que gera a vontade no povo de comprar, no frigir dos ovos, é entender que a empresa está arrebentando em termos de gerar resultado, né? Lá no passado, a gente tinha alguns cases específicos, por exemplo, o Google. Google dava prejuízo e a ação ia subindo. Mas por que isso acontecia? Porque o pessoal via que, hoje eu preciso ter que ir lá no Google o tempo inteiro, né? Preciso ter que ir lá no Google, preciso procurar isso. Ah, é Google, é Google, é Google. Esses caras vão dominar o mercado. Então, era tudo projeção do que ia acontecer lá na frente. Pode não ter lucro hoje, mas a galera já está pensando que essa empresa vai arrebentar no futuro, tá certo? Mesma coisa a Apple, né? A Apple também dava a Amazon, quantos anos a Amazon deu prejuízo? E hoje arrebenta, né? Porque o pessoal via como a empresa era inovadora. Aqui no Brasil mais ou menos, né? A gente tem a Stone. A Stone é uma empresa que chegou para jantar a Cielo, né? Junto com o PagSeguro e tal. Chegou para jantar a Cielo, assim, animal, os caras são bons. Quem já teve oportunidade de interagir com os caras sabe que os caras são muito bons. E por que a ação está arrebentando? É uma ação que é negociada lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira. Por que está arrebentando? Porque o pessoal olha para a empresa e fala, putz, que empresa, hein? Tá certo? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, tá bom? Então, mas eu estou mostrando isso aqui de forma bem genérica ainda, só para vocês verem o seguinte, que um retorno de 5 anos consistente, batendo quase 20.000%, não poderia ser mera especulação. Isso é fruto de uma projeção de mercado que vem se concretizando, ou seja, o lucro operacional vem crescendo fortemente. Tudo bem, gente? Muito bom. Tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente vê de forma detalhadíssima no curso, tá certo?
tanto no finanças corporativas quanto no produtos financeiros e gestão de risco. Nesses dois cursos a gente vê fortemente. No finanças e eficiência empresarial a gente tem uma cobertura legal, mas fica faltando um pouco da parte de valuation, estrutura de capital e análise fundamentalista, né? Que depois também quem faz esse curso pode pegar só esses módulos para dar um complemento, tá bom? Mas deixa eu seguir aqui. Então, olha só, colocando isso aí num resumão, né, o que eu falei até agora, nosso papel como investidores, no meu caso, como gestor de carteira, gestor de investimento, é determinar quais ativos, né, eles estão expostos a desempenhos econômicos favoráveis, né, o que a gente chama de risco positivo, né, quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para as oportunidades, quais são aqueles ativos que devem arrebentar nos próximos anos e, portanto, gerar um valor que o mercado não está enxergando ainda. Porque se a gente enxerga antes, a gente compra barato. Quando o mercado começar a enxergar, todo mundo vai querer, pressão de demanda, o preço arrebenta e você fica milionário, tá certo? Então, é esse o ponto. A gente vê isso muito detalhadamente, passo a passo no curso, mas é isso que a gente vai buscar, tá certo? Então, o que gera demanda, pessoal, é a percepção de que o papel vale bem mais do que o preço pelo qual ele está sendo negociado. Nossa busca vai ser incessante por papéis que estejam subavaliados, portanto, né? Então, olha só, o que é isso para o investidor de longo prazo, né? Aumento de vendas, em primeiro lugar, né? Quando a gente olha Magazine Luiza, as vendas aumentaram assim demais. Por quê? Porque tinha um modelo de comércio eletrônico muito bom, funcionava bem pra caramba, então o sistema de atendimento ao consumidor é muito acima da média, não acho perfeito, tá? Mas é muito acima da média. Conseguiu agregar uma série de vendedores, né? E com isso conseguiu ofertar uma gama de produtos que jamais conseguiria sendo uma simples varejista, né? Então, claramente se percebeu isso no caso da Magazine Luiza, que ela teria essa capacidade, esse gás, esse pulmão para atingir mercados que ela não atingia antes. Melhora de margem de lucro, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas basicamente o que é a margem de lucro? Faturo 100, né? Se os meus custos são de 50, somando tudo, custo e despesa, e sobra 50, faturo 100, sobra 50 de lucro, 50 sobre 100, eu tenho uma margem de lucro de 50%. As empresas que vão se tornando mais eficientes, né, que tem uma política para isso, que você percebe que a empresa está todo o tempo pensando em como ser mais eficiente, o que ela faz? Ela reduz custo. Quando ela reduz custo, ela aumenta o seu lucro com o mesmo faturamento. Então a gente acompanha as empresas para entender quais são aquelas que têm buscado esse tipo de ganho de eficiência, né? Nosso curso de Finanças e Eficiência Empresarial lida muito com isso. Por isso que são profissionais extremamente cobiçados no mercado, porque isso afeta o valor da empresa. Lançamento de produtos inovadores, ok? Quando eu falei da Stone, para mim, basicamente, se você olha a experiência do cliente na Stone, é absurdamente melhor do que na Cielo, na rede que é da Mastercard e tal, enfim. Da Mastercard não, antiga, né? A rede que é do Itaú e tal. Quando você olha a experiência do usuário, putz, 1000 vezes melhor. Por isso que os caras estão jantando no mercado, ok? Então, acesso a capital mais barato, esse é um ponto muito importante também, né? Então, à medida em que a empresa ela consegue ter acesso, por exemplo, antigamente saía que a empresa estava captando o BNDES, o mercado ficava sabendo que a empresa estava captando o BNDES, que é uma taxa bem menor, bem mais barata, né, do que a taxa normal de mercado, putz, a ação já disparava. Então, uma empresa que tem capacidade de captar recursos, né, e tem uma estrutura de captação muito boa, que deixa o custo de capital lá embaixo, também vai ter um crescimento no valor da ação. E o aumento da produtividade, né? Então, o tempo inteiro as empresas, elas buscam, algumas com sucesso, outras nem tanto, elas buscam ser mais produtivas, então aumentar os seus lucros com aquele mesmo tanto de capital investido. Isso a gente monitora também, e no curso você vai aprender a monitorar, porque isso realmente é importantíssimo para a gente chegar no valor da ação. Tá? Fica frio aí que eu vou mostrar como é que chega, tá? Segura um pouquinho a ansiedade aí. Deixa eu ver se o pessoal está perguntando aqui. Ó.
Ok, aguentei um minutinho. Estão todos me ouvindo bem? Acho que sim, ok. Qual o momento adequado para sair de um papel a longo prazo? Na minha opinião, Everton, é o seguinte, a gente faz valuation, a gente acompanha o papel o tempo inteiro. Quando a sua margem de segurança estiver pequena, é hora de você ir buscar um papel com margem de segurança maior. Você deve estar na sua cachola agora perguntando, mas o que é margem de segurança? Eu vou falar melhor, mas para você ter uma ideia, é a diferença entre o valor do papel no seu cálculo e o preço. Se o valor é R$ 30, o preço é 15, putz, você acha que vale o dobro, dá para comprar por 15 um treco que vale 30, você está com uma margem de segurança de 100%. Vai lá, compra o papel, arrebenta, tá? Então, basicamente é isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Pedro, nós vamos falar assim rapidamente, nós vamos usar os demonstrativos de uma forma bastante sucinta e objetiva, tá? Percepção que pode valer mais se concretiza com a performance da empresa quando ela publica seus resultados, ok. Com publicações conseguimos criar essa curva. Porém, como saber o dia a dia e não esperar 3 meses para saber como foi? Bom, basicamente, é o que eu sempre digo, a gente não pode ficar refém de demonstrativo financeiro. Demonstrativo financeiro, com 3 meses de atraso, está bom o suficiente, mas a gente precisa olhar de forma muito claramente o negócio, o business da empresa, precisa acompanhar. Isso vale também acompanhar a notícia, tal, mas vale acompanhar os índices de resultado, né? Então, dia a dia a gente vê, pô, o retorno sobre o capital investido está tanto, agora o preço está tanto. Então, você consegue ter uma noção de onde você está e para onde vai. Agora, normalmente, quando a gente escolhe ações com margem de segurança de 50%, 70%, 80%, putz, ao longo do tempo você vai ter um ganho muito grande. E qualquer trocado nesse sentido, que poderia acontecer numa janela de 3 meses, sem que não fosse uma notícia relevante que venha a mercado, não é tão importante assim, tá? Então, não acho que você deva se preocupar com isso. O preço atual de Magazine Luiza é justificável? Não está vendo otimismo exagerado? Eu concordo com você, Herbert. Não está mais na minha carteira, já esteve. Para a Magazine Luiza valer o preço dela hoje, ela teria que crescer a taxas absurdas. E a Amazon está se mobilizando fortemente, Via Varejo vai se mobilizar também, e outros players vão se mobilizar também. Eu não tenho na carteira e não indicaria hoje, tá certo? Deixa eu seguir um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente faz um pouquinho mais de bate-bola, tá? Então, olha só. Aumento do fluxo de caixa livre para a empresa. É isso. Todas essas coisas que eu listei aqui, aumento de vendas, melhora da margem de lucro, lançamento de produtos inovadores, acesso a capital mais barato, aumento de produtividade, isso bem feito gera um aumento de fluxo de caixa livre da empresa. E é isso que faz uma ação valer mais ou uma ação valer menos no longo prazo, ok? É isso que gera demanda pelo papel no longo prazo, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas como é que, então, o mercado calcula o valor da empresa, né? Você deve estar se perguntando isso. A gente vê isso, tem uma disciplina que chama valuation, você já vai ter visto análise de balanço, né? Você já vai ter visto estrutura e custo de capital, você vai ter uma disciplina que chama valuation, que são horas fazendo isso, mas de uma forma bem legal, não é maçante não, porque a gente faz olhando a empresa de mercado e tal, e assim vai. Mas pense o seguinte, empresa, não vamos ser românticos, não vamos ser hipócrita. Quando você, como investidor, investe numa empresa, você pode até ter uma identificação com os valores da empresa. Eu sei que tem muitos investidores da Natura, por exemplo, que se identificam muito com a empresa. O cara vai lá, quer investir em Natura, investe feliz. Mas, cara, se você é investidor, se o seu objetivo é investidor, você tem que investir em empresas que sejam geradoras de caixa. Por exemplo, eu sempre tive um princípio que Souza Cruz fechou capital, mas até pouco tempo tinha a empresa Souza Cruz. Mesmo que eu achasse que era uma baita empresa, e eu achava, em termos de gestão, eu jamais teria uma ação da Souza Cruz por uma coisa que eu acreditar, né? Eu não investiria numa empresa que é uma empresa para matar pessoas, né? A gente sabe que ao longo do tempo isso daí gera câncer nas pessoas, tal, aquela história e tal. Então, enfim, eu tenho um princípio moral, ético, mas eu olho empresas que eu não tenha nada contra e que sejam fortes geradoras de caixa. Eu enxergo as empresas como geradoras de caixa, geradoras de caixa, geradoras de caixa. São nessas empresas que eu vou colocar os meus recursos, porque o meu objetivo é pegar o dinheiro suado que eu ganho trabalhando com cursos, com consultoria, montando carteira de investimentos para clientes. Então, eu pego essa grana suada, coloco no mercado de ações
E isso, no longo prazo, me faz ser um cara muito tranquilo em relação à grana. Eu vou ser um velhinho milionário, né? Quem sabe bilionário? A gente não sabe. Mas, ó, então, basicamente, o que acontece? São caixas de geração de caixa. As empresas põem isso na sua cabeça, são boxes que geram caixa, pega a grana dos investidores e gera valor, ou seja, devolve mais grana para esses investidores. Se for para investir numa empresa que não seja isso, que não faça isso, desculpa, eu não vou para o mercado de ações. O meu objetivo é esse, tá certo? Em investir nas empresas. Agora, esse valor que ela gera, né? Então, pega a grana dos investidores, gera lucro, tá certo? E aí esse lucro, o que acontece? Um pedaço desse lucro vai para reinvestimento no negócio, né? Isso faz parte, né? Quando eu olho assim, por exemplo, para a Amazon, eu investi bastante tempo na Amazon e você não via um tostão de dividendo. Desgraçada da empresa não pagava um cente. Lá é cente, é mais chique, não é centavo. Não pagava um cente de dividendo. Por que não pagava? Porque reinvestia no próprio negócio. Graças a Deus, os caras fizeram isso. É um negócio rentável para dedéu. Melhor pegar o meu dinheiro, em vez de devolver o meu dinheiro, né, na forma de dividendos, reinvestir no próprio negócio. Você reinveste no próprio negócio, se o negócio está crescendo, se tem uma expectativa ou já tem uma ótima rentabilidade. Por quê? Porque é o melhor investimento do mundo. Ok? Muito bem. O que sobra, então, olha só, pegou grana dos investidores, gerou resultado, uma parte é reinvestimento no próprio negócio, o que sobra é o que a gente chama de fluxo de caixa livre. Pessoal, o que o investidor quer é fluxo de caixa livre. Pô, Felipe, mas você está se contradizendo, porque você acabou de falar que melhor reinvestir no negócio quando é um baita negócio. É, quando é um baita negócio. Mas eu estou pensando o seguinte, eu quero, no futuro, fluxo de caixa livre. Ou então, pode reinvestir no próprio negócio, mas o negócio tem que crescer tanto que se amanhã eu quiser vender a ação, eu vendo e saio na alta. E aí quem comprar de mim está comprando porque está olhando para a empresa e fala, meu, essa empresa vai arrebentar de gerar fluxo de caixa livre quando ela estiver madura, quando ela estiver lá na frente. E é a Amazon hoje, né? A Amazon, ela continua investindo bem, crescendo bem, mas ela distribui dividendo para caramba. A Apple distribui dividendo para caramba, tá certo? Por quê? Porque já são empresas maduras, né? Elas passaram daquela fase de precisar tanto de caixa para o seu crescimento. Beleza? Muito bem. Agora, veja o seguinte, né? Tá aí menorzinha, mas é a mesma imagem. Então, olha só, eu investidor, o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Eu quero fluxo de caixa livre, eu quero geração de estresse. Ok? Muito bem. Então, normalmente o que a gente faz é estimar essa geração de fluxo de caixa livre nos próximos anos. Ó. Normalmente a gente usa 10 anos, porque depois de 10 anos ninguém sabe mais o que vai acontecer. Só que quando você compra uma ação, quando é que vence essa ação? Perguntinha, quando é que vence essa ação? Rapaz, não vence, porque uma ação ela é uma perpetuidade, tá certo? Então ela não vence jamais. Pelo princípio da continuidade, a gente imagina que a empresa não vai falir, então a ação nunca vai ter vencimento. Ela é perpétua. Então a gente normalmente projeta uns 10 anos de fluxo de caixa livre e depois a gente substitui, tá certo? Por um negócio chamado perpetuidade, que já já eu vou falar. Você deve estar se perguntando, oh, professor, como é que eu chego nesse tal de fluxo de caixa livre? Porque eu quero mesmo é saber quanto vale. Muito blá blá blá, muito blá blá blá, mas como é que eu descubro quanto é que vale? Bom, olha só, para você chegar no fluxo de caixa livre, você precisa entender um pouquinho de análise de demonstrativos financeiros. Putz, desculpa ficar fazendo propaganda do curso, mas eu sou fanático pelos dois cursos. Eu sou fanático por todos, né? Mas esses dois, eles têm uma pegada muito forte para análise fundamentalista, para valuation, tá? Que é Finanças Corporativas e Investment Banking, produtos financeiros e gestão de risco. Pô, você vai ter aí uma matéria só para fazer análise de balanço e entender como é que faz isso, né? Então, a gente projeta a receita ano a ano, né? Nós estamos em 2020, o ano 1 para mim é 2021, o ano 2, 2022, o ano 7, 2027. Então, eu vou projetar a receita para todos os anos. Tchau. A receita para todos os anos, depois os custos, eu vou chegar no lucro bruto. Aí eu vou projetar despesas administrativas, despesas com marketing. Você pode estar achando que é complicado, mas não é, tá? Uma vez que você pega o jeitão, garanto para vocês, nossos alunos saem fazendo isso fácil. Você vai chegar no lucro operacional.
Muito bem. Depois a gente tira tributo sobre o lucro operacional, o reinvestimento. Lembra essa seta aqui, ó? Ou uma empresa reinveste em ativo permanente, que é o que a gente chama de CAPEX, que é o Capital Expenditure, ou ela vai investir em capital de giro. Investir em capital de giro pega a Renner. Empresaça, não estou dizendo que é para comprar, tá? Porque eu acho uma ação cara lá em cima. Mas uma baita de uma empresa. Ninguém pode falar um ai que não seja uma baita de uma empresa. Agora, abrir uma nova loja no shopping tem que aumentar a quantidade de estoques, porque tem que ter estoque para aquela loja. Vai vender a crédito também para aqueles clientes que são novos clientes daquela loja. Então vai ter que ter um contas a receber, você financia. Tudo isso necessita de capital de giro. Então vai precisar de investimento em capital de giro. Então, quanto mais investimento em capital de giro, quanto mais investimento em CAPEX, tá certo? Você diminui o seu fluxo de caixa livre. Por isso que empresa que cresce para dedéu, tem muito reinvestimento, muita grana vem para cá, ó, ela vai ter CAPEX e investimento em capital de giro alto. Então, nesses primeiros anos, é bem possível que o fluxo de caixa livre seja baixo, mas a expectativa é que isso cresça ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente faz isso, né, de uma forma bem detalhada no dia a dia do curso, tá? Depois vou mostrar uma planilha para vocês que, quando a gente chega no final, a gente está mexendo que nem louco naquela planilha. É bem louco, porque a gente vê que os alunos, eles se identificam muito, gostam muito, começam a montar carteira e tal, enfim, assim por diante. Muito bem. Deixa eu só ver se eu não abandonei os meus alunos aqui lá no chat. Vamos ver. Muito bem. Ah, o Daniel perguntou aqui. Legal, se a gente aborda, né? Então, veja só, deixa eu explicar direitinho. A matéria valuation, ela só existe no Finanças Corporativas e Investment Bank. Mas a gente tem um valuation mais curto, mais sintético, dentro de uma matéria chamada Finanças Corporativas, no curso de Produtos Financeiros e Gestão de Risco. O que eu vou te recomendar depois que, por exemplo, fizer o curso de Produtos Financeiros e Gestão de Risco, pegar só essa matéria valuation, né? A gente tem um esquema muito vantajoso para quem já fez uma pós, faz esse módulo de valuation, essa matéria de valuation, você vai fazer com muita tranquilidade, porque tem quase toda a base, mas você vai ter algum detalhamento mais aprofundado, isso é bem legal, tá? Muito bom. Ariane, como obter acesso a essas informações de bancos de empresas? São divulgadas no site das empresas, informações de balanço? Sim, Ariane, são divulgadas. Às vezes dá um trabalhinho específico e não são divulgadas de forma tão padronizada, cada um tem um jeito diferente. Você pode pegar lá na CVM, lá na CVM, eles dão uma padronizada. Você tem alguns outros sistemas que valem a pena, né? Então, um deles, por exemplo, é o Condinheiro, né? Condinheiro.com. Depois dá uma olhadinha lá, vale bem a pena, né? Então, preço razoável para quem, mas não faz agora, na minha opinião. Se você, principalmente se for fazer o curso, deixa mais para o final, que aí você vai usar para caramba, você vai ficar meio viciado em fazer esse treco. Mas você tem alguns serviços, aí não tem muitos, tá? Tem um ou dois que são confiáveis e normalmente a gente mostra o caminho das pedras para vocês utilizando eles. Dá para fazer também pegando direto na CVM e aí na faixa. E a gente vai mostrar no curso como que você consegue trabalhar com os dados da CVM também. Ok? Muito bom. Eu vou seguir aqui então, né? Geralmente, não é o que a gente faz? A gente faz uma projeção aqui de 10 anos, mas não acaba a vida, né? A ação continua gerando resultado, continua gerando fluxo de caixa, dividendos, proventos. Então, quando chega lá no fim, a gente calcula um treco chamado perpetuidade, né? E perpetuidade, fazer o cálculo bonitinho, direitinho, a gente vê em matemática financeira, em cálculo financeiro, a primeira matéria que você tem em qualquer um dos dois cursos, né? Você precisa entender um pouco de taxa de crescimento, né? Que a gente vai ver em economia, em estratégia e modelo de negócio, também estratégia de empresa, para entender quanto que a gente vai... Porque, ó, eu preciso substituir todos esses fluxos que vêm depois do ano 10 por um único valor. É mais ou menos como se eu vou vender esse papel no ano 10, por quanto eu vou vender? Para saber isso, a gente precisa entender o que vai acontecer depois do ano 10. Isso envolve algumas matérias que a gente vê no curso também, economia, estratégia e modelo de negócio, e também preciso saber a que taxa de desconto que eu vou fazer isso para calcular a perpetuidade. A gente vê em renda fixa, sistema financeiro nacional, estrutura e custo de capital e assim por diante, tá certo? Então, é isso que
a gente vai precisar de conteúdo para poder fazer essa perpetuidade legal. Mas acompanha comigo qual é o raciocínio. Projeto, fluxo de caixa livre, né? Projeto como mesmo, professor? Como eu falei lá para vocês, né? Projeto fluxo de caixa livre, né? Olhando para isso aqui, então ano a ano eu vou fazer essa projeção. Aí você já teve uma base excelente, análise demonstrativos para fazer isso. Depois, para trocar esses todos os fluxos futuros por um único aqui, que seria o valor residual, o valor pelo qual você vende essa ação no ano 10, preciso calcular uma perpetuidade. A dinâmica do cálculo da perpetuidade a gente vê em cálculo financeiro, mas os inputs do modelo a gente vê nessas outras matérias, tá? Muito bem. Deixa eu falar então agora de uma querida empresa, né? Eu falei da Magazine Luiza, mas deixa eu falar agora do caso Júlio Simões, porque acertar a Magazine Luiza foi meio que aquela bola da vez mesmo, tal. Mas a grande maioria das pessoas não acerta aquelas empresas que arrebentam, né? Mesmo a grande maioria do mercado, dos gestores de fundo, a gente sabe disso. Vamos falar do caso Júlio Simões, que eu sempre achei uma baita empresa, eu brigava com muita gente, eu apanhava pra caramba, né? Porque os caras, tá vendo? Não subiu como você falou. Mas vem o dia da vingança, né? Eu vi acontecer, eu sabia que ia arrebentar, e quando arrebenta, a gente sai tirando sarro da galera, tá certo? E sai feliz, tirando sarro e um pouquinho mais rico, né? O que é bem melhor. Legal? Muito bom. Eu olhava para Júlio Simões, lá em 2015, no comecinho de 2015, tá certo? E era isso que eu via. Eu vi uma empresa, estou fazendo um backtest aqui com vocês, pensando qual era a minha cabeça e por que eu defendia tanto essa empresa e eu apanhava por causa disso. Pô, eu olhava lá a receita de Júlio Simões. Júlio Simões é uma empresa de logística, tá certo? Então é uma empresa que lida com transporte de carga, transporte mais urbano, mas tudo fretamento. O que eu tinha lá? Em 2009, uma empresa que já tinha uma receita legal, né? Um pouco acima de 1 bi e meio. Em 2010 já tinha crescido para 2 bi. Em 2011 tinha crescido para 2 bi e meio. Olha o crescimento desse treco aqui. Em 2012 também, crescimento legal. 2000, pô, você olha para esse gráfico, você não fica meio assim. É porque, desculpa, né? O cara é financeiro, então eu não fico feliz quando eu vejo, sei lá, tem gente que é louco por fruta, então vê um morango vermelho bonitão, fica, o olho brilha. Eu vejo um gráfico de receita crescente, o meu olho brilha, né? Faz parte. Então, olha só, arrebentou, né? Arrebentando aqui esse crescimento. Eu falava, putz, interessante essa empresa, né? Aí aqui é a margem de lucro, né? A margem de lucro operacional. Então, se eu pegar a receita, aí tirar todos os custos e despesas da operação, sobrava 15% da receita, sobrava como lucro. Que melhorou para 17,9 em 2011, bom para o setor. Aí, tudo bem, 2012 deu uma pequena queda aqui. Opa, mal, pessoal. Aqui. Deu uma pequena queda, tal, não sei o que, depois volta para um patamar bom, beleza. Eu achava uma baita de uma empresa, certo? Muito bem. Aí eu olhava para o EBITDA, né? Lembra, o EBITDA é o lucro operacional, isso aqui é receita. Então aqui, por exemplo, em 2009 teve 1,5 bi de receita e com essa margem EBITDA eu via que gerava um lucro aí de 222 milhões. Cara, esse lucro também, olha, bonitinho, né? Olha que crescente. Aí eu olhava esse treco assim, uma baita empresa, deve ser cara pra caramba, né? Porque empresa quando é muito boa, você e a torcida do Corinthians, que é com... A torcida do Corinthians não entende isso. Eu posso falar porque eu sou corintiano, deixa, vai. Então, mas enfim, todo mundo quer comprar, né? Você tem uma pressão de demanda porque a empresa é boa. Só que aí é engraçado porque eu ia lá e olhava que era barata a empresa da Júlio Simões. Eu falei, deve ter algum chulé aqui que eu não estou cheirando, né? Deve ter alguma coisa muito ruim nessa empresa que justifique ela estar com um preço tão baixo, né? Eu olhava, né, o que a gente chama de CAGR, né, CAGR, que é a média do crescimento ano a ano. A receita crescia a uma taxa de 30%, você ouviu bem, 30% ao ano. O lucro operacional, o EBITDA, crescia 31% ao ano. Você acha que é qualquer empresa que faz isso, meu amigo? Não é, nem a pau. Então eu ficava assim maravilhado, o canto da sereia, se é que você me entende. Muito bem. Mas você deve estar se perguntando, mas por que você enxergou essa empresa? Porque você poderia ter olhado tantas outras, né? A gente tem aí
com uma boa liquidez, umas 250 empresas na Ibovespa, né? Na Bovespa. Por que você chegou nela? Bom, então deixa eu explicar para vocês. Primeiro porque eu enxerguei que o Enterprise Value EBITDA era 8,76. Ô, professor, bugou. O que é Enterprise Value EBITDA? Deixa eu explicar para você. Uma empresa tem um lucro, imagina você, de R$1 milhão. Enterprise Value EBITDA quer dizer que essa empresa está sendo negociada a R$8.760.000, ok? Então, ela é vendida a 8 vezes o seu lucro operacional. Aquele lucro antes de pagar os investidores, tal, antes das despesas financeiras. Tal. Esse é um número baixo para uma empresa de alto crescimento. Uma empresa que cresce na porrada, como a gente viu lá, tem Enterprise Value EBITDA de 12, 13, 14. Aí eu olhei assim e falei, caramba, é meio baixo esse Enterprise Value EBITDA. Deixa eu olhar uma outra métrica, que é o chamado índice preço-lucro, tá certo? Se você quer um resumão legal do que é o índice preço-lucro, eu vou deixar depois aqui vou pedir para o pessoal mandar por e-mail para os leads, um artigo que eu escrevi sobre índice preço-lucro que explica bem sucintamente, mas basicamente o índice preço-lucro é o seguinte, se eu olhar o preço da ação e comparar com o lucro por ação, eu vou chegar num valor. Quanto maior é o índice preço-lucro, então, mais caro está aquele papel. Então eu olhava o Enterprise Value EBITDA, que diz respeito ao lucro operacional da empresa, quanto ela gera nas suas operações, o Enterprise Value EBITDA era baixo. E o índice preço-lucro era alto. Pra vocês terem uma ideia, o índice preço-lucro passou de 17, 18, ele é alto. Agora é 38. Agora estou entendendo porque o pessoal não quer, né? Porque está caro, né? Índice preço-lucro de 38. Mas tem uma coisa cheirando mal, porque o Enterprise Value EBITDA é baixo. Bom, beleza. Então, olha só. Presta atenção nisso aqui. Eu vou explicar melhor já, mas presta atenção nisso. Empresas com Enterprise Value EBITDA atraente, mas preço-lucro caro, como era esse caso aqui, normalmente são boas no que elas fazem. Então, elas têm uma boa receita, elas geram um lucro operacional legal, então a operação para de pé, é rentável, uma empresa bem armada, mas elas gastam quase todo o seu lucro operacional pagando juros de dívida. Então é uma empresa muito boa operacionalmente, mas é uma empresa com dificuldades na sua estrutura de capital. Né? Eu já sabia disso, porque eu já vi muito isso. E aí eu falei, bingo, era isso que eu queria. Né? Muito bem. Só para explicar um pouco melhor esse conceito, porque eu sei que não ficou tão claro. Olha só. Pega aquela DRE que eu já tinha mostrado. Receita é quanto você vendeu, né, em termos de grana. Né? Então, pega o preço dos itens, vezes a quantidade, você chega na receita. Isso aqui foi o custo dos produtos, né, para poder vender. Tá? Então, custo direto, tá tudo lá. Custo indireto da produção, tá tudo lá. Eu chego no lucro. Beleza? Mas aí tem o escritório, né? Tem as despesas administrativas, despesa com marketing e vendas, demais despesas operacionais. Só não estou considerando a depreciação aqui. Quando eu faço essa conta, eu chego no treco chamado EBITDA, que é o lucro operacional. Aí eu olhava que tinha um baita do EBITDA legal a empresa, tanto que o Enterprise Value EBITDA era baixo, porque o EBITDA era grandão, né? Então, um EBITDA grandão lá naquela fração, nessa fração aqui, deixa esse índice baixo, que mostra que a empresa está barata. Tipo, eu pago 8 milhões, mas a empresa me gera de lucro já 1 milhão por ano. E está num crescimento danado. Daqui 3, 4 anos ela está gerando 3, 4 milhões. Perceberam? Eu estou pagando 8 na empresa. Não, então eu quero uma empresa dessa. Só que aí eu olhava e tinha uma baita despesa financeira, tá certo? Que arrebentava. Por isso o lucro ficava baixinho. Então, quando o lucro ficava baixinho, eu calculava o índice preço-lucro, preço em cima, lucro embaixo. Lucro baixinho, quando você fizer essa conta, dava um preço-lucro de 38. Mas por quê? Porque a desgranha da área financeira, não estou dizendo que a culpa é da área financeira, mas a política da empresa foi pegar dívida pesada para expandir os seus negócios, para crescer. Então, a maior parte do EBITDA era entregue pagando despesa financeira e o lucro líquido ficava muito baixo. Tá certo? Aí, para calcular o lucro por ação, eu pego o lucro líquido que era baixo, divido pela quantidade de ações,
E aí, quando eu calculava o preço-lucro, né, gente, que é esse aqui, ó, dava esse numerão. Aí eu falei, putz, então se duas coisas acontecerem, uma delas ou as duas. Primeiro, se a empresa começar a reduzir o seu endividamento, essa despesa financeira vai cair. E a empresa é boa, vai continuar gerando um lucro operacional da hora. Além disso, taxa de juros está em queda. Ou existe perspectiva. A gente estava naquela época aí de taxa de juros de 2 dígitos, tal, crise da Dilma, não sei o que lá, tal. Eu quer saber, meu? A probabilidade dessa despesa financeira cair fortemente e como uma empresa saudável que tem um baita EBITDA vai se manter, esse lucro líquido aqui ele vai arrebentar nos próximos tempos e antes de ele arrebentar, o mercado já vai puxar o preço para caramba, porque o mercado antecipa tudo isso. Tá certo? Deixa eu ver como é que estamos aqui de perguntas, né? Não posso abandonar os meus amados alunos. Vamos ver aqui. Uma pessoa de 50 anos e que está começando a investir agora, o investimento em ações ainda é uma boa opção, considerando que se trata de investimento de longo prazo? Cara, eu considero que sim, porque é muito um caso particular, cada um, mas a expectativa de vida hoje vai buscar 80 anos, né? Então 30 anos é uma eternidade ainda para o mercado de ações. Como eu mostrei para vocês, Magazine Luiza subiu 20.000% em 5 anos, tá certo? Nós estamos falando aí de 10% desse prazo de 30 anos que você tem pela frente. Então, 10% não, uns quase 20% desse prazo. Então, acho que sim, viu, João? Eu acho que você vai ter que diversificar. Eu sempre digo o seguinte, devagar, de leve. Então, a maior parte em renda fixa, em ativos seguros ou livres de risco, pedacinho aqui, pedacinho ali, em ações, talvez aumentando a exposição. O mercado cai, isso é uma outra coisa. Putz, eu estou feliz da vida, né? Porque quando entrou, financeiramente falando, do ponto de vista da pandemia, né? Entrou a pandemia, putz, o Bovespa foi para baixo de 70.000 pontos. Era irracional, não tem como o Bovespa valer menos que 70.000 pontos. Eu peguei toda a minha grana e fui embora, fui comprar ações. Né? E aí bateu 90 e poucos mil pontos, vendi uma parte, mas estou muito comprado ainda em bolsa. Primeiro, por quê? Quais são as suas opções de investimento hoje? Eu tenho papéis bem defensivos hoje, como a Ambev, por exemplo. A Ambev é uma boa pagadora de dividendos. Só o que você recebe de dividendos já é mais que taxa Selic, é mais que um CDB de primeira linha. E você recebe líquido de imposto. E a gente está vendo ainda a Ambev meio que se recuperando. A Ambev sempre foi menina dos olhos de ouro. Eu nunca recomendei compra em Ambev, porque eu sempre achei uma ação cara. Hoje, finalmente, eu consigo recomendar compra, porque agora ela está num patamar razoável, baita pagadora de dividendos, com uma Selic a 2 e poucos por cento, putz, eu tenho Ambev na minha carteira e estou feliz da vida. Né? Então só precisa tomar cuidado com essas coisas. Né? Você não pode, como eu digo, né, pegar todo o seu capital e concentrar. Foi uma hipérbole quando eu disse que eu peguei todo o meu capital e comprei ações. Né? Mas fiz uma concentração forte, momentânea, porque para mim, que acompanho o mercado há muito tempo, era totalmente irracional, era um overshooting danado, né? Era um exagero esse patamar que a gente estava de 60 e tantos mil pontos. Reduzir a exposição agora que subiu, e geralmente o pessoal faz o contrário, né? Pô, tá subindo, então eu vou aumentar a exposição. Não, o risco está aumentando, né? Porque se está nesse patamar, está muito baixo, o risco de cair é menor do que se estiver nesse patamar mais alto, percebendo? Então, mas, desculpa, eu me empolgo, né? Eu amo essa matéria, então eu me empolgo, vou falando de outras coisas. Mas, João, acho que sim, eu acho que vale a pena, faz todo sentido, mas com parcimônia, né? Tem que fazer uma alocação legal de capital. Legal. Júlio Simões. Pô, não foi só um amigo, não, viu? Eu tomei muita porrada lá atrás por causa disso. Professor, eu tenho uma banca de operações, eu dou aos meus investidores 1 a 5% ao mês. Opero no mercado nacional e internacional sem alavancar um produto de forma convencional. Nossa margem de acesso são de 85%. Operamos com o day trade. Pô, legal, hein, cara? Eu sou meio, me desculpa, eu sou meio reticente em relação ao day trade e tal, mas enfim, eu não gosto de ficar
como é que eu vou dizer, desvalorizando o trabalho dos outros. Minha ideia não é essa, tá, Osmo? Então, se tá bom aí, se tá rendendo, certamente você tá com um algoritmo bem legal, tal. Enfim, a minha pegada é outra. Eu sigo aqui na fundamentalista, tá bom? Legal, deixa eu seguir aqui. Então, olha só, pessoal. Ainda nesse caso da Júlio Simões, né? Eu ia olhando aqui, ó. Dá uma olhada, EBITDA crescendo pra caramba. Eu olhava para o lucro líquido, não crescia. Por quê? Por que que essa diferença acontecia aqui? Justamente porque tudo era comido por despesa financeira, tá vendo? Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? O mercado tinha uma dificuldade muito grande em reconhecer a empresa como uma empresa que fosse uma ótima opção de investimento, né? Eu enxergava de uma outra forma, né? Então, por isso que foi a minha opção de investir forte em Júlio Simões, ok? Bom, como que era esse endividamento matador? Você olhava, putz, você pegava a estrutura de capital da empresa, 35% era ações, era o que a gente chama de valor de mercado. O valor de mercado de uma empresa é a soma de todas as ações financeiras, de todas as ações que tem no mercado, tá certo? Então, do capital da empresa, 35% era ações e o resto era dívida, 65% era dívida. Então, ela era uma empresa que a gente disse que era bem alavancada. Por isso que ela gastava tanto em juros. Também com a Selic de 2 dígitos, você tinha que pagar juros muito altos. Pensa agora com uma Selic de 2,25. Virou dinheiro trocado em relação ao que ela gastava antes. Tá certo? Muito bem. E aí, como é que a gente chegou na conta, né? Essa conta, ela vem de uma planilha. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu interromper um minutinho o compartilhamento. Vou voltar a compartilhar, mas agora aqui com o Excel. Então a gente tem uma planilha, né, que a gente coloca, né? Por exemplo, agora está Júlio Simões, mas Júlio Simões hoje, né? Nessa planilha eu tenho todos os dados desde lá atrás, tá certo? E a gente sempre vai alimentando a planilha, ok? Vai, acho que mexe com isso, tal. Os nossos alunos têm disponível também essa planilha depois para trabalhar em cima dela. Então, nessa planilha, só o que a gente tem que alimentar é o que vai acontecer com o futuro da empresa, tá? Isso aqui está errado que eu estava fazendo um cálculo, mas o correto é aqui, é 2020 mais um, aqui. Então tá lá, a gente projeta para 2021 o que vai acontecer. Então o que eu faço? Eu jogo aqui um crescimento de receita líquida. A gente olha para o futuro, né? Na verdade, olha primeiro para o passado, né? Nos últimos 5 anos a receita cresce a 32% ao ano. Eu posso mexer aqui se eu acredito que nos próximos anos isso não vai se repetir. Eu geralmente faço a projeção por 6 anos. Aqui eu coloco a margem bruta, né? Quanto de cada real de receita vira lucro, quanto real de receita vira EBITDA, e assim vai. Então são 8 campos que você precisa de fato estimar para essa empresa, né? O imposto de renda é meio que dado, então você tem aí mais ou menos, o OC também é uma conta, você tem uns 6 campos. E com isso você chega no valor daquela empresa específica, tá certo? Muito bom. Então, o que é legal então, nessa planilha? Nessa planilha é legal porque você completa lá com os dados, tá certo? E você chega então nos devidos resultados, ok? E aí, o que ela vai dar? Deixa eu só interromper novamente aqui. Exatamente como ela fez aqui, ó. Ela mostra qual é o valor intrínseco, né, utilizando esses dados, né? Então, naquela época, o que eu fiz, né? Coloquei lá basicamente os valores no modelo de valuation, vi o caixa que ela tinha, a dívida, e eu cheguei à conclusão que o valor da ação era 23,49. E ela estava sendo negociada a 12,75. Pô, aí você mexe aqui, mexe ali, você vê, putz, não é possível. Aí você faz cenário de estresse, no pior dos mundos, esse valor aqui, eu lembro na época, né? Desculpa, gente, o meu mouse aqui, ele tá me pregando uma peça. Ele batia, se tudo desse errado, a empresa valia R$ 15, a ação valia R$ 15.
Então esse é o que a gente chama do conceito de margem de segurança. É você fazer uma estimativa de valor e chegar numa margem de segurança de 84%. Isso quer dizer que você tem que ter errado muito para perder dinheiro, né? Isso no longo prazo, né? Pode perder dinheiro como aconteceu comigo nesse papel mesmo, numa semana, um mês, tal, mas no longo prazo é muito difícil você perder dinheiro com uma empresa que está tão subavaliada, né? Então é isso. A gente aprende a fazer esse modelo, aprende cada linha lá da planilha que você viu de uma forma muito clara. Isso te dá independência. E o mais legal é que você não vai só usar isso para mercado de ações. Você que trabalha no financeiro vai conseguir usar isso para N outras coisas, para entender o negócio, para entender o tipo de projeto que dá resultado, para entender como que você, para quem trabalha em tesouraria, como é que eu capto uma dívida que seja uma dívida que aumente o valor da empresa, para quem trabalha com RI, como é que eu faço uma apresentação mostrando os pontos principais da empresa. Para você que está pensando em ser sócio de algum negócio, você consegue avaliar a saúde financeira do negócio, os riscos e assim por diante. Tá? Só para você ter uma ideia do que aconteceu e como eu fui zoado durante um tempo. 2015, logo depois de montar a operação, o que eu via é que, olha só, o papel encolheu 43%, né? Ainda estava aquele estresse de taxa de juros alta e tal, e Bovespa encolheu 13%, né? Então, putz, 2016 já melhorzinho, 17 não foi bom, 18 não foi bom, 19 quando você tem a realização daquela queda de juros de forma mais prática, isso impactando nos resultados, aí o papel finalmente dispara. O que teria sido bom ter comprado o papel aqui em 2018, mas meu amigo, o que vai acontecer na semana que vem? Não sei. Imagina que eu vou acertar exatamente o timing de puxada desse papel, né? Então, o que eu acho legal, e aí em defesa do pessoal da análise técnica, é justamente isso, né? Quando o pessoal vê um crescimento de demanda aqui e o preço subindo, aí o pessoal tem um talento legal para embarcar nesse preço e puxar aqui. A minha experiência, ela mostra, só mostrar aqui um negócio para vocês, caneta. Ela mostra que os mercados, eles têm um comportamento assim, ó. Quando você pega uma ação de uma boa empresa, uma empresa com bons fundamentos, o comportamento no preço da ação é assim, ó. Certo? Muito bem. Eu, como analista fundamentalista, eu estou atrás disso aqui, ó. Eu estou atrás dessa linha de tendência, certo? Eu não estou tão preocupado em comprar aqui, né? O ideal é sempre, por exemplo, comprar aqui, tá vendo? O ideal é comprar aqui, ok? O mais baixo possível. Mas, meu amigo, ainda que eu compre aqui, ó, você tá vendo? A linha de tendência, ela é boa pra caramba. Eu não tenho talento para achar o time. E eu vou dizer para você, eu acredito que 99,99% do mercado. Mas eu tenho talento, isso é ensinável, isso é aprendível, isso a gente ensina no curso e nossos alunos aprendem a fazer. Eu tenho talento para identificar empresas que vão ter essa linha de tendência, que vão ter esse patamar aqui, tá certo? Que vão subir e que se eu comprar num preço legal, né? Talvez esse ponto aqui, talvez esse ponto aqui, eu vou ter uma remuneração excelente no meu capital. Então a ideia é exatamente essa, tá bom? Muito bom. Pessoal, então estamos encerrando aqui praticamente, né? Contei esse case e agora eu quero mostrar para vocês, já vou mostrar um pouquinho mais lá a planilha, só para dar um fechamento, mas o que você precisa para fazer uma análise fundamentalista bem feita e chegar nesses resultados, né? Eu não consigo, obviamente, né? E o objetivo não era esse, não era mostrar para vocês como achar o cálice sagrado em uma hora e meia. Por isso que a gente defende que a análise fundamentalista ela é excelente, mas você precisa saber o que está fazendo, né? E isso, por isso que a gente tem um curso longo o suficiente para que você tenha os building blocks iniciais e você chegue no final, você tenha a total capacidade de fazer isso. Então, você precisa de economia, por quê? Porque a gente prevê os ciclos econômicos, né? A gente consegue entender para onde estão indo as taxas de juros. Pô, eu entendia de forma muito clara que a taxa de juros de 2 dígitos era insustentável. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento econômico que mostrava isso. A gente estava claramente num momento em que
você tinha uma tensão política e tal, e que basicamente isso daí ia se reverter. E isso ia dar uma puxada animal no resultado da Júlio Simões. Modelo de negócio e estratégia empresarial. Quem enxergou Magazine Luiza enxergou que era um modelo de negócio diferenciado. Né? Você precisa fazer um curso para isso? Não. Mas quando você faz o curso ajuda muito, né? Porque a gente fala sobre isso, a gente discute, troca ideias a respeito disso. Análise de demonstrativos financeiros. Eu preciso entender como é que chega no fluxo de caixa livre. Isso é fundamental. Eu preciso olhar o índice preço-lucro, preciso entender de onde vem. Preciso olhar a Enterprise Value EBITDA também. Então, fundamental também. Estrutura e custo de capital. Como é que funciona isso? Né? Como que a gente olhava para a Júlio Simões, se ela não tivesse uma estrutura de capital tão alavancada, certamente o preço da ação estaria mais alto. E não seria uma oportunidade para mim, mas seria visto como uma empresa mais bem gerida, né? Nem sempre você vai ter boas oportunidades nas empresas bem geridas. Às vezes vale a pena você pegar uma empresa não tão bem gerida em certo aspecto, quando existe a tendência de reversão disso. Valuation em finanças corporativas, a gente vai aprender a fazer isso de forma bem aprofundada, né? E com isso a gente consegue terminar o valuation de forma correta. E renda fixa e sistema financeiro nacional, principalmente para determinar a taxa de desconto, estrutura de capital e assim por diante. Ok? Muito bem, hora das perguntas, né? Então vamos às nossas queridas perguntas. De vocês para mim e de eu para vocês, de mim para vocês, tá? Porque eu queria fazer o seguinte aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tem uma enquete aqui, meu. Deixa eu ver onde é que eu acho essa enquete. Então, antes de responder as perguntas de vocês, eu vou iniciar uma enquete, vai aparecer na tela para vocês. Vocês não precisam ficar preocupados que eu não vou ver respostas individuais, vou ver só consolidadas. Tá bom? Mas responde aí para mim para eu ter uma ideia do público, de com quem eu falei e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Iniciar a enquete. Sobre investimentos em ações, então eu queria saber quem já investiu, quem raramente investe, quem investe com frequência, quem é fanático. Muito bom, gente, muito bom. Tivemos 15 com 13. Tem gente ainda respondendo. Legal, umas 45 respostas, tá de bom tamanho. Maior concentração do pessoal lá em invisto com frequência. Tem alguns nunca investi também. Pô, legal. Eu acho que para quem nunca investiu, vai olhando com carinho para isso, porque os próximos anos você vai precisar disso para rentabilizar o capital, né? Para você ter uma aposentadoria mais tranquila, né? Um futuro mais tranquilo. Muito bom. Vou compartilhar os resultados aqui para vocês verem, os consolidados, tá? Então, vocês devem ter conseguido ver aí, né? Então, invisto com frequência, 36% do pessoal. Nunca investi, 31%. Raramente invisto, 22%. E tem um pessoal que é fanático, 11%. Então, ó, invisto com frequência e sou fanático, 47%, quase metade da turma, né? E o pessoal que é menos fanático, 53%. Está bem dividida essa turma aí. Legal, muito bom. Deixa eu ver aqui, tem mais uma enquete 2. Pô, essa é legal, essa eu sempre gosto de fazer. As aulas também, a gente tem uma pegada muito assim, muito prática nesse sentido, né? Então, olha lá. A bolsa está em aproximadamente 100 mil pontos hoje, tá certo? Em quantos pontos estará daqui a um ano? Isso é difícil. Depois eu falo um pouquinho sobre esse desfecho, mas vai lá, manda bala. Responde aí. Olha lá, o pessoal em geral está otimista, né? 120 mil ou mais. Pensa comigo, ó, tá mais ou menos uns 100 mil agora, por aí. 120 mil é 20% de valorização. Selic rende 2 e pouco. Talvez um título público mais longo está rendendo uns 4, 4,5, 5. Ganhar uns 20, tá da hora, hein? Legal, pessoal. Grande maioria aí
tá autista, né? Tá pensando que o mercado vai subir. Então, se você somar 120 mil ou mais com 110 mil, 36 com 32%, a gente está chegando a quase 70% da galera, né? Tem uns 9% mais pessimistas, lá 80 mil pontos ou menos, ok? Mas, em geral, muito bom, pessoal, muito bom. Obrigado aí pelas respostas. Eu certamente vou... Ah, eu não compartilhei, né, a enquete com vocês, né, o resultado. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho. Dá uma olhada aí nos resultados, tá certo? Ó, galera aqui forte no 120 mil ou mais, ou no 110 mil, tá vendo? E aí teve um pessoalzinho menos otimista daqui para baixo. Legal? Muito bom. Deixa eu ver as perguntas aqui que eu estou curioso. Vamos aqui ao nosso querido chat. Legal, João, tinha me perguntado, já respondi, professor. Está compartilhando outra planilha, deve ter sido antes, né? Com que frequência você checa essa margem de segurança? Cara, para cada empresa, eu pelo menos checo isso uma vez por mês, tá? Obviamente que eu acompanho o mercado todo dia, porque eu sou dos fanáticos, então quando eu vejo uma puxada muito forte ou uma queda muito forte de uma empresa específica que eu tenho investimentos, ou que para mim é um target, né, uma empresa que eu posso vir a investir, eu acabo entrando nesse jogo também, tá certo? Então eu faço, por exemplo, não era a hora de fazer, mas putz, teve alguma coisa que saltou aos olhos, eu mando ver, tá bom? Muito bom. O Marcelo, pô, sempre vem essa pergunta. Pode falar 5 empresas que estão subavaliadas? Muito bom, vamos lá. Se tivesse me perguntado há alguns meses antes, estava mais fácil, né? Por exemplo, eu investi pesado em BTG Pactual, foi show de bola. Eu acho que o mercado financeiro é um mercado que está se transformando de tal forma que daqui 5 anos vai ser um bicho completamente diferente do que existe hoje. Eu tenho a ação do Itaú em carteira, não porque eu acredite que ela esteja subavaliada, mas eu acho que tem um potencial imenso de crescimento por conta da XP, que sempre foi mal precificado, não estava bem precificado no Itaú. Eu continuo com o papel porque eu acho que tem espaço para mais, tá certo? Muito então por conta da XP. E eu acredito que aquela briguinha de personalité com XP foi jogada de marketing, mas, enfim, né? Eu tenho um outro papel na minha carteira que se chama Cielo. Pô, professor, mas você falou que a Stone está jantando a Cielo. Pois é, mas aí o que aconteceu? É o que eu digo para vocês. A Cielo, ela valia R$ 40, certo? Esse foi um call, na época que valia 20 e poucos, a gente deu esse call em aula. Ele bateu 40 e poucos reais, acho que bateu 45 a Cielo. Aí depois bateu R$ 3 e alguma coisa, R$ 4, que foi quando entraram outros players jantando a empresa. Claramente, quando você olhava para o preço do papel, é uma baita geradora de caixa ainda, né? Um baita negócio ainda esse mercado. E aí eu cheguei à conclusão, não, agora tá barato demais, os caras vão se mexer, basicamente vai ter que acontecer alguma coisa e não tem muito downside mais, né? Por quê? Porque ela tem uma clientela bastante fiel, tem uma baita de uma capilaridade das maquininhas e tal. E batata, né? Tô feliz da vida aí com os desdobramentos da Cielo ultimamente, eu acho que ainda tem espaço para mais, tá? Que mais? Tem um outro papel que caiu muito também e eu comprei e ganhei bastante dinheiro, que é a Azul. A Azul é de longe a melhor empresa aérea brasileira. Quem já viajou de Azul entende o que eu estou falando. Os caras têm uma capacidade de gestão. Os caras primeiro começaram lá em Viracopos, eu achei que ia quebrar a Azul. Aí depois mandaram os caras para Congonhas, lá no porãozão de Congonhas. Isso é muito melhor, muito mais bem tratado na Azul do que em qualquer outra companhia, mesmo estando sempre relegado a porão e tal. Então, quando a Azul bateu recentemente aí alguma coisa como R$ 11, putz, enchi minha carteira de Azul. Hoje ela está 21, 22, né, 100% aí nos últimos 2 meses, 3 meses. Eu acho que começou a pandemia, o papel derreteu, caiu 40%. Então, por isso que agora voltou tão forte. Caiu 40%? Não, caiu mais. Caiu, acho que cento e poucos por cento. Por isso que voltou tão forte. Então, eu acho uma baita de uma empresa, mas eu vendi a minha posição recentemente porque eu acho que a gente não sabe, né? Pandemia é loteria.
gente não sabe o que vai acontecer, quando que vem vacina, quando que não vem, quando que esse setor realmente vai se reorganizar. Então, não recomendaria nesse momento. Smiles é a mesma coisa. Você olha o caixa que a Smiles tem, você praticamente todo o caixa dela é o valor do papel, como se não fosse gerar riqueza para o futuro. Então, me coço de vontade de comprar, mas não compro porque eu acho que é um setor ainda bem complicado nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Ambev eu tenho em carteira, porque hoje eu acho que é um papel subavaliado, não extremamente subavaliado, mas acho que é um baita papel para você ter em carteira. Acho que é isso, cara. Vale a pena juntar aí com a gente no curso e para a gente discutir mais, tá bom? Boa noite, professor. Sua análise acerca das empresas do setor aéreo. Gustavo, acabei falando, não tinha visto a sua resposta, mas é bem nessa linha, né? Eu acho que a Azul, o meu call é Azul. Se eu fosse investir em alguma, eu investiria em Azul. Não estou investindo porque acho que o risco é muito grande. O professor acha que a bolsa vai estar em quantos pontos em um ano? Eu ia falar nisso. Bom que você me lembrou, Gerson. Desculpa, Marcelo. Marcelo, eu acho que a bolsa sobe ainda um pouquinho, batendo entre 105 e 110 mil pontos. Mas, cara, eu acho que tudo é muito difícil de se prever. Qual que é a grande vantagem de você estar aplicado em boas empresas? Quando você está aplicado em boas empresas com alta margem de segurança, no valuation que a gente fez aqui, precisa dar tudo muito errado para você perder dinheiro de verdade, tá certo? Se você está em índice e a bolsa cai 20%, você tomou uma tunga de 20%. Mas se você está nessas empresas robustas, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Você pode até tomar uma tunga num curto prazo, mas ela volta rápido. Então a gente tem que buscar as empresas de alta margem de segurança. Eu prefiro Itaú a Itaúsa, porque a minha análise é diretamente do mercado financeiro. Tá? A Itaúsa envolve outras empresas do grupo. Para atuar em empresas com estruturação de fundos de investimento, melhor o curso de finanças corporativas da IB ou outro, ou produtos financeiros. Se você estiver falando de fundos de ações, o Finanças Corporativas Investment Bank. Se você estiver falando de forma mais genérica, outras classes de fundos, o produtos financeiros e gestão de risco. Tá? Ok, muito bom. Small caps para esse cenário. Tem algumas atrativas? Então, a gente vê a SINC arrebentando, continua arrebentando, né, crescendo fortemente. Quando você faz o valuation, você põe no modelo, o valor intrínseco dá muito abaixo do preço de mercado, tá? Vale menos do que o preço pelo qual ela está sendo negociada. Né? Por que isso? Porque ela é uma empresa de altíssimo crescimento, mas não é uma empresa rentável o suficiente ainda. Ela tomou uma decisão que é crescer, eu acho que foi certa e tal. Né? No meu modelo de investimento não se encaixa. E a grande maioria das small caps não se encaixa, né? Mas eu não excluiria. Né? Só que eu precisaria analisar uma a uma. Hoje eu não estou com nenhuma small cap em carteira. Então, eu acho que IRB tem um baita potencial de crescimento, mas eu acho que ainda é um papel extremamente especulativo, muita promessa. Né? Via Varejo está com cheque em branco, eu investiria em Via Varejo. Né? Estou esperando entrar uma grana aí para comprar Via Varejo, porque eu vejo uma reestruturação muito boa na empresa. Eu acho que ela tem um baita potencial para crescer. Ok. VEG é uma baita empresa. Eu gosto pra caramba de VEG, eu acho uma excelente empresa, não acho um bom investimento hoje, porque ela subiu demais nos últimos anos, o preço é muito alto, na minha opinião, para o resultado que ela gera. Muito bom. O Yuri me perguntou aqui do investimento da Após, o pessoal da secretaria vai ajudar com isso. Então, eu garanto que vai ser o melhor investimento do ponto de vista de retorno, tá certo? A gente fica falando em ações, fica falando em Selic a 2 e pouco, fica falando em Magazine a 20.000%. Cara, a gente vai lançar nos próximos dias aí vários vídeos a respeito de profissionais que fizeram após com a gente. Tem CFO de empresa de capital aberto, tem diretor de RI, tem VP do Citi lá no México, tem caras assim que eles dão um testemunho muito legal, dizendo como que a pós-graduação mudou o modo deles de pensar e trouxe ferramentas conceituais para o campo prático, né? Como esses caras depois foram vistos nas suas respectivas empresas como high potentials, na medida em que eles tinham esse conhecimento, tá bom?
Everton, beleza, vou compartilhar sim essa apresentação. Então a gente manda por e-mail aí para vocês que se cadastraram. Tudo bem, gente? Pô, muito legal estar aqui com vocês, tá certo? Ó, fundos imobiliários para renda de aposentadoria, putz, eu acho legal. Eu estou um pouquinho com o pé atrás agora com fundo imobiliário, principalmente, né, fundo escritório, fundo comercial, laje e tal, porque tem muita empresa dizendo que home office é eterno agora, né? Eu acho que vai acabar também essa lua de mel, porque há outros problemas de home office, então isso pode trazer alguns problemas no longo prazo, no curto prazo talvez maiores. Mas eu ainda acho que é uma baita de um produto para você colocar na sua carteira. Tem que olhar com calma o que tem lá dentro. Ou então você vai no índice, né, no IFIX, mas vale a pena ter um percentual da sua carteira nisso. Legal. GPA tem potencial para voltar acima de 100? Não sei te dizer, faz um tempinho que eu não tenho acompanhado o GPA. Já acompanhei no passado, mas nesse momento não sei em que pé que está lá o Pão de Açúcar. Legal, pessoal. A gente tinha previsto aí 1h10 de apresentação. Acho que ficou um pouquinho a mais disso, mas foi legal. Putz, legal essa pergunta do Gustavo. Sou obrigado a falar sobre o assunto. Eu gosto pra caramba de ser educacional e eu acho que é a mais underpriced. Aqui está com o preço abaixo em relação às suas concorrentes, tá? Então, acho que faz sentido. É um papel que eu tenho em carteira. Eu tenho ser educacional em carteira, já tomei muita porrada também, mas eu tenho certeza que uma hora eu vou me vingar. Tá bom? Agronegócio não tenho nada no momento, não estou acompanhando, mas eu gostei da sua sugestão, eu vou me debruçar nos próximos dias. Me cobra daqui a uns dias, tá bom, Rock? Beleza, gente, obrigado aí pela presença de vocês. A gente tem programado várias lives aí, que essas estão sendo abertas, a ideia é que seja fechado para o público, que a gente troque para o público que esteja fazendo o curso, né? A gente vai usar muito isso daí como uma forma de incentivar vocês a arrebentarem no conhecimento das finanças. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus aí, se cuidem nessa pandemia toda. Até mais. Tchau, tchau.